Gente, para quem já gerou modelo, né, ou já tentou entrar, ou até mesmo da nossa última aula introdutória ao software, os modelos gerados, eles ficam na nossa tela inicial. Então, eu já vou começar aqui com o modelo que eu gerei para o exercício de hoje. Coincidentemente ou intuitivamente, eu selecionei justamente essa área do litoral e que pega os terrenos que alguns de vocês selecionaram. Então, mais ou menos o que a gente vai fazer hoje vai ser o que vocês vão fazer para o exercício de vocês, tá? Quando a gente gera um modelo, como eu já falei na aula passada, ele traz esses elementos 3D da cidade, né? As edificações, a elevação, as estradas. Ele também tem essa imagem raster, né? Essa ortofoto, que vem de uma imagem de satélite do Bing Maps. Então, ele não é uma imagem de satélite muito boa, né? Por exemplo, se você chegar aqui na Praça do Papa, dá para conseguir entender a geometria da praça, mas ela tem uma imagem, assim, bem ruim. Então, para a gente fazer o desenvolvimento da nossa proposta, basicamente, a gente vai fazer a integração de dados GIS com a utilização da ortofoto, que é uma imagem já referenciada, e a gente vai substituir uma camada de shapefile também, que vai ser o de árvores, mas vocês podem substituir todas as camadas shapefiles disponíveis. Elas são mais voltadas para eixos de via, uns equipamentos urbanos específicos, tipo área de interesse ou alguns mobiliários urbanos, então eu vou limitar o exercício, porque o exercício de integração com a parte vegetativa, né, das árvores, porque eu acho que faz um pouco mais de sentido, tá? Quem tiver baixado já no Frameworks, estiver trabalhando comigo, quiser prestar atenção também, ainda a aula ficar gravada, depois vai ter uma apostila disponível, então pode só acompanhar, e aí depois na apostila tem esse passo a passo do que a gente vai fazer hoje também, tá? A gente vai basicamente fazer essa substituição, que eu acabo chamando de aprimoramento do modelo, que é você ter uma noção melhor, né, do contexto de onde você está trabalhando, e também vai fazer umas análises, usar as possibilidades de análise do software e inserir a nossa massa conceitual no terreno escolhido, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa interface, como eu já falei na última aula, a parte de gerenciamento, criação, análise e compartilhamento. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou sobre a monitoria para exportar para o Revit, mas, respondendo a sua pergunta, a gente não vai chegar tanto nesse momento, por isso que eu acabo me disponibilizando para fazer essa exportação depois, até porque essa exportação é muito superficial, né? Ele vai só um sólido 3D que você pode abrir no Revit, mas pode ser que não agregue muito seu trabalho. Por isso a gente vai ficar hoje e no workshop dentro dessa aba de gerenciar, ok? Bom, antes de dar início às nossas propostas, o ideal, mas não é obrigatório, o ideal é você criar uma nova proposta nessa camada aqui onde fica normalmente master, que é a camada de folhas, vamos falar assim. Eu até já criei do exercício de hoje aqui, mas é só adicionar, dar nome, ok, e ele já vai aparecer aqui. É importante fazer isso porque você não precisa ficar gerando o modelo várias vezes, né? Cada modificação que você faça. Então, o ideal é você trabalhar e você também consegue organizar melhor a sua proposta. Então, a gente vai trabalhar dentro desse exercício aqui de computação gráfica. Deixa eu só carregar um pouquinho. Bom, o primeiro passo que nós vamos realizar é a substituição da camada raster, né, da ortofoto. Todas as informações de todos os softwares, não só os arquivos, na verdade, né, BIM, mas o GIS também, eles são integrados através desse ícone aqui, ó, dentro de conteúdo, origem dos dados. Lembra que eu falei que o InfraWorks funciona como uma base que consegue associar diversos tipos de dados? Então, é nessa camada aqui, dentro de conteúdo, que a gente consegue fazer essa integração. Bom, então, o primeiro passo para inserir um arquivo externo é clicar nesse ícone de agrupamento, né, de dados. Então, quando você clica nele, ele já vai aparecer aqui, na setinha, ele vai aparecer aqui todos os tipos de arquivo que o InfraWorks pode abrir
Isso pode, ele, na verdade, lê e você pode inserir no modelo. Então, não precisa ser um arquivo Revit. Pode ser um 3D do SketchUp, pode ser um PLN do ArchiCAD, na verdade, né, tem que exportar por 3D. Um IFX, enfim. IFC, tem vários tipos de modelo que você consegue inserir. E para trocar a ortofoto, a gente vai usar aqui raster. Quando você clicar, ele já vai abrir uma janela de acesso ao seu computador. E eu até já coloquei no Dropbox esses arquivos, que são as ortofotos correspondentes da área de Vitória. Tá? Essa ortofoto é uma ortofoto de 2015, então, assim, ela até está bem atualizada. Tem uma outra mais nova, mas a qualidade da imagem não era muito boa, então eu resolvi utilizar essa mesma. Então, depois vocês baixem o arquivo RAR lá do Dropbox, e aí vocês vão ter esses arquivos que são referentes à Vitória, tá? É só selecionar todos os arquivos e apertar em abrir. Eu já fiz isso para adiantar aqui. E aí, depois que você apertar em abrir, ele vai aparecer aqui dentro de imagem de chão, nessa janela lá, como um arquivo a ser configurado. Aqui, imagem de chão. Esse é o arquivo que eu abri da pasta ortofoto e EMA, e ele está aqui como não configurado, porque eu importei ele, mas eu não configurei. Tanto que a imagem que está do meu modelo é a imagem que veio do OpenBIM, tá? Então, vou até deixar aqui na Praça do Papa, que aí dá para perceber melhor a diferença. Para configurar essa imagem, como a gente faz para configurar? Né? Por que configurar? É porque ele traz justamente essa geolocalização, que é inserir a imagem no local exato que ela é, de acordo com as coordenadas do sistema de coordenadas geográfico. Então, a gente clica com o botão direito, vai em configurar e vai abrir uma nova tela. Nessa tela de configuração, ele vai pedir para você colocar o sistema de coordenadas que é correspondente ao modelo. Então, é só você clicar aqui e colocar o Sirgas 24S. Como a gente já selecionou na hora de gerar o modelo esse sistema de coordenadas, ele já vai aparecer aqui como informação. Então, é só clicar nele. Ele já vai estar aqui salvo como imagem de chão. Ele poderia estar salvo em outras categorias, que aí eu vou mostrar mais para frente como que fica. Mas depois de selecionar o sistema de coordenadas equivalente ao do modelo, é só fechar e atualizar. Ele vai atualizar, vai gerar novamente a camada de dados, e aí ele já vai fazer essa substituição da imagem raster exatamente no local que ela é. Vai esperar um pouquinho. Alguma dúvida por enquanto? Eu não estou vendo vocês. Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir sim, Jaqueline. Tá dando para acompanhar, para assistir. Então tá, assim, por enquanto, nenhuma dúvida. Todos os arquivos que são inseridos aqui nesse ícone de origem dos dados, eles vêm para essa janela que já separa os elementos por categoria. Então, no caso da ortofoto, ele já identifica como se, por ser uma imagem raster adicionada, ele já identifica que é uma imagem de chão, que aí vai seguir, né, a questão geoespacial e topográfica do modelo. Se você inserir um arquivo Revit, ele já vai relacionar a camada de edifícios, porque o Revit é um software para o desenvolvimento de projetos, né, de edificações. Quando você adiciona um shapefile, ele vai sem nenhuma categoria, porque ele pode tanto servir para edifício, quanto para vegetação, quanto para estradas. Então, quando você vai fazer essa configuração, você também seleciona a camada que ele vai ser pertencente. Depois que ele carregar e a gente for fazer a parte de shapefiles, eu vou explicar isso. Mas a única diferença de configuração do shape para a ortofoto é esse item, né? Essa classificação que já vai automática. Então, aqui ele já carregou e já dá para perceber a diferença de qualidade de imagem, né, que a gente tinha do software, e aí quando a gente insere uma de qualidade melhor, como esse modelo já fica melhor identificado. E por que isso é importante, né? Por que seria legal fazer isso? Porque existem, por exemplo, cidades
que não tem informações de dados, por exemplo, das edificações. Então, você poderia, tanto de forma manual, né, aproximar a imagem e olhar a edificação aqui, desenhar ela e subir dentro do InfraWorks, ou até mesmo para o proporcionamento dessas árvores, né? A gente está sem elemento de árvore aqui, 3D, mas a gente poderia vir e colocar uma árvore em cima de cada canto para fazer realmente essa modelagem de contexto, né? Que é modelar o contexto onde a gente vai inserir o nosso projeto. Então, a primeira etapa já foi feita, a gente já atualizou, porém, o InfraWorks funciona como uma camada. Na verdade, como se fosse, ele separa em camadas e ele organiza em camadas. Quando a gente faz essa inserção, a imagem da ortofoto, ela se sobrepôs às áreas alagadas. Então, a gente tem aqui as imagens de mar, que são da ortofoto. Eu vou fechar aqui. Ó, a gente não tem mais aquele mar-água que tinha aqui no software. E aí, como a gente faz, né, para que o mar volte a ser, ter até mesmo a característica de mar? Agora, a gente vem aqui em exibição, nas camadas de superfície, a gente vai ver que a nossa camada, ela está sobreposta às áreas de água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar e arrastar ela para baixo de tudo isso, em cima da imagem anterior. Esse imagery aqui é a imagem raster que veio do software. Essa imagem você pode até deixar apagada, porque você já sobrepôs a sua. Então, você deixa a sua ligada e por baixo dessas camadas, né, de cobertura do solo, pode aplicar e dar OK, aí ele vai carregar de novo o arquivo. Opa, apareceu alguma coisa aqui. Ele vai carregar de novo e aí dessa vez a camada de água já vai estar aqui sobrepondo essa parte da imagem, né, do raster. Não é um software muito pesado, tá, gente? Ele não demora muito assim, não. É por conta do uso de dados aqui, da compartilhamento e, enfim, de tudo que está aberto. Mas ele carrega com até facilidade. Quem já tentou usar deve ter percebido. Bom, aí agora, a gente já tem essa substituição, o nosso mar já está no lugar certo, nosso modelo base, né, topográfico está criado. A gente vai fazer a inserção de árvores. Lá no Dropbox eu também criei uma pasta de shapefiles, que aí tem esse shapefile de Vitória. É importante usar, né? Na verdade, se você botar um shapefile de Vila Velha aqui, ele não vai aparecer no modelo, porque todos os pontos shapefile, eles usam as coordenadas universais. Então, tem que ser sempre correspondente à área que você está trabalhando. Novamente, vai vir aqui em origem de dados, vai inserir dessa vez um arquivo shapefile, que é a sigla SHP. Clica na setinha, SHP, abre lá no seu arquivo, procura o arquivo e abre, eu já deixei aqui, e ele vai vir aqui para essa aba de nenhum tipo de recurso, como eu já falei, né? A gente vai definir ele como árvores, então é só clicar aqui do lado direito, configurar, aquela janela vai abrir novamente, e aí você vai colocar dessa vez a classificação, que aqui o tipo ele já está como vazio, então, nesse caso, esse shape é um shape de árvores. Mas se eu estivesse colocando um shape de edifícios, eu ia colocar edifícios, de vias, estradas, enfim, né? Todas essas possibilidades aqui. A gente vai usar o de árvores. A gente não vai mexer na localização geográfica, porque ele vai levar em consideração a localização geográfica do arquivo, então já é do shapefile. A única opção que a gente mexe na configuração geográfica é da imagem raster, ok? E aí o que a gente vai fazer de diferente aqui é aderir um estilo para esse ponto do shapefile. A camada shapefile, ele é um arquivo GIS que contém informações. E aí, por exemplo, no de árvore, cada ponto de árvore tem informações sobre essa árvore. E elas são georreferenciadas. Então, vou aderir uma árvore qualquer aqui. Vou colocar isso aqui.
A gente vai fechar e atualizar. E aí, cada elemento que constar no shapefile como um ponto de árvore vai virar um elemento 3D de árvore dentro do InfraWorks. Se vocês pegarem uma área, por exemplo, de algum parque, né, até mesmo dependendo de uma orla urbana que não vai ter, e você fez essa inserção e não gerou o modelo da árvore, é que provavelmente o shapefile normalmente pega, né? Então, eles não colocam os pontos de grandes volumes, eles fazem uma grande massa, assim, uma zona, e aí fala que é uma área de vegetação, mas não coloca a quantidade de pontos, até mesmo pelo tamanho do arquivo, né? Então, nesses casos, no InfraWorks a gente faz de forma manual. Mas se for, por exemplo, dentro de uma avenida, ela provavelmente já vai aparecer aqui em 3D. Deixa eu fechar aqui. Para mostrar para vocês. Ó, cada ponto da Prefeitura de Vitória que estava cadastrado como um ponto de árvore, ele substituiu por um objeto de árvore 3D. Ok? E aí você pode fazer isso para todas as opções de objetos disponíveis, para postes, equipamentos urbanos, enfim, vai depender muito da informação, né? O uso de dados, na verdade, os dados contidos em arquivos shapefiles ou em arquivos GIS. Mas aí ele pode ser feito também de forma um pouco manual, tá? Até aqui tudo entendido? Sim? Tudo certo. Então tá, vou considerar que tá. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais, né, para a questão do software, não mexendo muito mais na nossa modelagem de contexto, mais para a parte de análises, né, as análises que eu apresentei na aula passada, de elevação, declividade e gabarito. Eu selecionei essa área também, principalmente para mostrar, né, essa diferença que a gente tem, por exemplo, aqui entre Jardim Camburi, na altura das edificações, a área de Jardim da Penha, Mata da Praia, né, e esse contexto, na verdade, nessa relação que tem com a morfologia da cidade e também com as edificações, né? Então, a gente vai fazer primeiro uma análise de terreno dentro dessa área que gerenciar e exibir, tema de terreno, tá? Para fazer uma nova, é só clicar nesse ícone mais, e aí você tem essas opções de elevação, aspecto e inclinação. Aspecto é muito específico para a criação de corredores urbanos, né, na parte de infraestrutura. Então, a gente vai fazer aqui o de elevação de inclinação, que tem mais relação com a topografia, então é só dar o nome ao seu mapa, arbitrar algumas regras. Quanto maior o número de regras, vai ter uma diferença muito pequena visual, né, na questão de cores. Então, só para a gente ter uma noção maior de cor nesse momento, eu vou deixar só 10 regras mesmo. Pode dar uma transparênciazinha, só para não ficar muito sólido, né? A cor, você consegue ver o que está embaixo. Clique em OK, ele já vai gerar automaticamente esse mapa, de acordo com as informações do modelo. Esses intervalos estão muito pequenos ou muito longos. Só editar, e aí ele já vai sendo alterado de forma automática. Já fiz a minha elevação, já vi que aqui o meu ponto mais alto, né, são os pontos em azul, então eu tenho esse ponto que é o mais alto, aquele ponto ali é o mais alto. Você pode editar tudo isso também. Mas aí não precisa pagar para fazer um novo ou para voltar ao seu modelo normal. É só desabilitar aqui, fechar, e aí pronto. Aí quando você quiser habitar, habilita, desabilita. Muito fácil. Para um novo mapa, por exemplo, de inclinação, da mesma forma. Ícone mais, novo tema, inclinação ou declividade. Já seleciona aqui inclinação, arbitra o número de regras. E ele já vai aparecer aqui, da mesma forma, né? E aí, nesse caso de elevação, de inclinação, ele tem a relação, né, de visual dos pontos que são mais inclinados, mas você também pode usar essa ferramenta de medição aqui para fazer a medição direta no modelo. Por exemplo, distância 2D inclinação. Desse ponto a esse, ele está me dando tanto a distância, né, horizontal, quanto na vertical e em altitude também. Tudo isso levando em consideração os dados reais do modelo.
Finalizei minhas medidas de inclinação, só fechar aqui, pode fechar aqui também. Preciso de novo, exibir, vai estar tudo salvo. Agora, para o de gabarito, ele já não leva em consideração o tema do terreno, que tem relação com o solo, né, e a superfície topográfica. Tem a ver com os recursos que tem dentro do seu modelo. Esses recursos são edifícios, árvores, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês, mas a gente vai fazer o de gabarito. Vou colocar aqui, gabarito. Pode ser edifício, estrada, árvore, enfim. Existem esses recursos, você pode fazer esse tipo de análise, a gente vai fazer de edifícios. E aí, a propriedade tem relação, na verdade, para o gabarito, né? A propriedade tem relação com o que está sendo mensurado. Por o caso do gabarito, tem que ser em relação à altura do telhado. E aí ele vai medir, né? Vai mostrar relações de altura das edificações. Então, você pode colocar, ele já faz de forma automática, né? Qual é o gabarito mínimo e o máximo que ele encontrou no modelo, já que todas as informações são paramétricas. Pode arbitrar um número de regras, vou colocar só 7. Também fazer a questão da transparência, mudar as cores, enfim. Coloca OK, e aí um novo mapa de cores vai ser sobreposto ao seu modelo, né? E aí aqui a gente consegue perceber que os mais altos são esses num tom mais azul. Mas aí seria interessante, talvez, colocar uma quantidade de regras maior para ter um parâmetro um pouco maior de coloração. Aí que a gente já consegue ver, né, essa questão de gabaritos um pouco mais baixos, os mais altos, a predominância desse tipo de altitude aqui para essa área, né, de Jardim Camburi, e como ficou as edificações atrás, de Mata da Praia, Jardim da Penha, né, Praia do Canto, enfim, a gente consegue fazer todas essas análises de acordo com a área de interesse que a gente está trabalhando. Da mesma forma, pode fechar aqui que vai estar salvo. E aí você já tem essas análises que vão te ajudar, de alguma forma, a definir algumas propostas ou até mesmo na estruturação de algumas soluções para o seu projeto. Então, depois que eu já fiz todo esse tipo de análise, já percebi onde eu quero inserir a minha edificação, né, a minha massa conceitual, a gente vai fazer a inserção do arquivo Revit, que é justamente, novamente, na origem de dados, e aí, dessa vez, selecionar um arquivo Revit. Aqui aparece Autodesk Revit. Abrir, procurar no seu modelo, ele já vai procurar por arquivos Revit, né? Selecione e abre, ele vai demorar um pouquinho mais para abrir o do Revit, porque ele tem uma conexão direta também. E aí, depois que você inserir, ele vai aparecer aqui na sua camada de edifícios. Eu tinha nomeado o meu arquivo como massa conceitual, então ele já vai aparecer como massa conceitual, já vai identificar que é um modelo 3D, e ele também aqui está como desconfigurado, não está nem reconhecido, né? Eu vou tentar configurar, porque eu tinha apagado ele, vamos ver se vai dar certo. Mas ele vai aparecer aqui para configurar da mesma forma, é só porque eu já tinha inserido. A gente vai configurar. Tá vendo? Vou ter que apagar e inserir de novo. Eu acho que eu movi ele de pasta, alguma coisa assim. Vou selecionar o meu arquivo. Aí pode apertar OK para essa questão de conexão, que ele já vai usar, né, os dados em nuvem para fazer esse tipo de configuração. E aí vai deixar ele carregando um pouquinho para você fazer a importação. Uma observação que eu quero fazer é que no caso das massas conceituais, quando a gente fez a modelagem lá no Revit, a gente primeiro criou a massa e depois foi selecionando os objetos, né, de parede, telhado, sistema cortina, por faces. Mesmo deixando a massa lá oculta no Revit, que a gente vai lá depois e oculta ela para poder ver as paredes, o sistema cortina com sombra, quando você importa ela no InfraWorks, ela vai vir junto do seu modelo. Então, se você inserir lá no sistema cortina, por exemplo, ele não vai estar translúcido. Então, você tem que apagar essa base lá do Revit, e aí você traz para cá. Pode até salvar como para não perder, mas aí você vai conseguir ver a parte de sistema de cortina translúcida, porque embora esteja oculto no Revit, a sua massa está presente no modelo. Então, essa informação ela vai vir para o InfraWorks. E aqui no InfraWorks você não consegue
selecionar os elementos do seu modelo 3D. Ele não vem como um objeto paramétrico, né? Ele vem como um objeto 3D. Então, você consegue até mesmo aumentar a escala dentro do InfraWorks, mas de forma proporcional. Você consegue mover ele dentro do arquivo, mas você não consegue fazer uma modificação e mandar de volta para o Revit. Não vai acontecer igual acontece com as pontes e os túneis, por exemplo. Tá? E aí é isso. Depois que você faz a inserção, aparece como não configurado, botão direito, configurar, vai abrir novamente aquela janela de configuração. Ele já vai vir de forma automática para dentro de edifícios, não precisa modificar essa parte de sistema de coordenadas geográfico, até porque a gente vai fazer a forma de colocação interativa. Se a gente muda aqui o sistema, ele vai entender que o seu arquivo já está georreferenciado, geolocalizado lá no Revit, e a nossa massa ainda não está. Então, a gente vai fazer a colocação interativa, não mexe nada nessa parte. Se você quiser ver o seu modelo, você pode clicar aqui em modelo 3D, ele já vai te dar uma pré-visualização da sua massa conceitual e como ela vai aparecer dentro do InfraWorks. Os materiais, se você pintar ela de azul lá no Revit, ela vai vir azul para cá, você não vai conseguir mudar os materiais, mas você pode inserir os materiais, eu deixei ela branca mesmo, o sistema de cortina já identificou o vidro como vidro, então, do jeito que estiver lá no Revit, vai vir para cá, tá? Estando certinho o modelo aqui, colocação interativa, então a gente vai vir onde a gente quer inserir. Vou colocar aqui nesse Jaqueline, tá me ouvindo? Ah, tá. Não, é porque na hora que você foi inserir, ele deu uma travadinha, mas agora parece que destravou. Então, sei, se você puder voltar 10 segundos no que você estava explicando, logo quando você inseriu. Seu microfone está desligado também, Jaque. O microfone continua desligado. A gente está te vendo, mas a gente não está te ouvindo. Tá. Mas pode sair e voltar que a gente aguarda aqui. Professor, então só para aproveitar enquanto ela ainda está fazendo esse trabalho, quando a gente define a forma e joga ela no InfraWorks, a gente não consegue mudar mais nada nela depois? Não, você não vai poder mudar mais a parte dos materiais, né? Porque o InfraWorks, ele não é um editor, assim, de modelagem como o Revit, né? Mas, pelo que a Jaqueline comentou, você pode mudar um pouco, assim, fazer uns ajustes no tamanho, né? Gente, estão me ouvindo? Acho que bugou aqui. Agora estamos ouvindo, sim. O Rafael perguntou aqui se quando, depois que você insere o modelo do Revit no InfraWorks, se você vai conseguir assim, editar esse modelo.
você não consegue, você consegue no InfraWorks só uma questão de escala mesmo, aumentar a sua escala, por exemplo. Mas você não consegue levar isso de volta para o Revit alterado. Você pode alterar no Revit e aí atualiza o arquivo no InfraWorks. Eu tenho uma dúvida também. Quando você foi fazer aquela análise do gabarito, você foi lá na origem dos dados e, aliás, você foi em exibir, né? E em exibir temas de terreno, não é isso? Temas de recurso. Do gabarito é temas de recurso. Ah, tá. Então tá. Entendi. Era só essa a minha dúvida mesmo. Podemos continuar? Podemos. Alguma dúvida? Então, desculpa, gente, deu algum bug aqui, e aí meu microfone parou. Mas para fazer a configuração, botão direito, e aí você vai ver o seu modelo 3D. Só um minutinho. Aqui. Aqui você consegue visualizar o modelo 3D. Essa parte eu acho que todo mundo conseguiu ouvir. E aqui, na localização geográfica, a gente vai fazer a colocação interativa. Então, a gente vai, né, no nosso terreno, e vai clicar 2 vezes para ele meio que selecionar. Então, quando ele aparecer aqui, você clica 2 vezes. O meu não está centralizado, porque ele estava... Eu tinha feito um grande, depois eu apaguei e não editei. Mas o de vocês vai estar mais correto, tá? E aí, quando você insere, ele já vai te dar aqui as coordenadas geográficas, né? X, Y e Z, que tem relação com o sistema de coordenadas de longitude e latitude e também com elevação. Então, depois que já apareceu essas informações aqui, é só fechar e atualizar, e aí o seu modelo vai aparecer aqui na tela. E aí, como a gente faz, né? Por exemplo, eu fiz a inserção e vi que ficou muito pequeno no terreno. Eu queria que ele ficasse um pouco maior, numa escala um pouco maior. A gente consegue selecionar esse elemento que vai como um edifício, né? Então, aqui, ó, se vocês perceberem, o meu acho que está até voando, ó. Eu apaguei o que estava embaixo. Mas aí a gente seleciona o edifício e aqui tem essas ferramentas de localização. Tanto para você abaixar, se ele ficar voando, que é igual o meu caso, tanto para reposicionar ele no terreno. Opa! Tanto para também rotacionar. Essas abas aqui, ó, elas são de rotação. Você também pode aumentar a escala nessa seta aqui, essa seta azul, e aí a gente consegue aumentar essa proporção do edifício. Não dá para levar essa proporção para o Revit. No caso do nosso exercício, já que a parte final, né, vai ser dentro do InfraWorks, a criação de imagens no InfraWorks, você pode fazer isso aqui e não precisa atualizar lá no Revit, porque aí vai ser tem um pouco dessa relação de observação com o entorno mesmo. Mas, se fosse o caso de uma edificação, por exemplo, você ia ter que mudar lá no Revit, e ao invés de alterar, né, ou de inserir o novo modelo em origem de dados, você consegue vir aqui, ó, e reimportar. Eu já tentei fazer essa atualização aqui, mas quase nunca funcionou. Então, eu venho e reimporto de novo, e aí ele já vai atualizar o 3D sem precisar inserir de novo no local e tudo mais. Então, só clicar em reimportar, que tudo que você fizer lá no seu arquivo Revit já vai vir dentro daquele mesmo arquivo que você fez essa conexão, né, que tem o link do próprio software, aí você vai conseguir fazer essa atualização. E aí, essa proporção, né, de escala tem muita relação também com essa questão de entrar dentro do edifício, né? A gente consegue no InfraWorks fazer esse tipo de observação, né? Por exemplo, deixa eu pegar para o lado de cá. Ele tem os atalhos um pouco diferentes do PAN, do Revit, mas depois de um tempo você consegue fazer melhor a sua visualização. E aí, esse conceito de janelas, e talvez com o contexto da cidade, mas a gente consegue fazer melhor, ou melhor visualmente falando, quando a gente coloca aqui em vista conceitual. Porque aí ele vai ativar essa questão de sombra, né? E aí você consegue, talvez, ter essa relação um pouco melhor para
essa inserção, né, para esse entorno, para essa visualização, e pensar mesmo em escala, igual aqui está numa escala absurdamente grande. Então, a gente, em relação, né, com as outras edificações, com as outras edificações, e qual seria o impacto que esse edifício teria nessa região. Feito isso, né, feito essas alterações, a gente pode fazer algumas modificações dentro do modelo, dentro do InfraWorks de entorno, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, colocar essa zona de árvores aqui como árvores, a gente pode vir dentro de criar ambiente e colocar tanto linha de árvores ou grupo de árvores. Então, você desenha essa zona que você quer adicionar os elementos de árvore 3D. Vou desenhar mais ou menos aqui. Dá um duplo clique quando você terminar. E aí ele vai aparecer aqui com as imagens das árvores. Pode fechar isso aqui, que aparece. E aí, quando você apertar ESC, para tipo, deselecionar a sua seleção, ele vai ter essa barrinha de ajustar a densidade, tanto para mais árvores ou para menor árvores, né? Para esse caso de maciço, aí eu coloco uma quantidade de árvores maior. Você também pode mudar o tipo de seleção de árvores aqui, tá? Ele não vai aparecer, provavelmente, quando você está mexendo, só quando você aproxima por conta da quantidade de árvores. Mas na hora de fazer a imagem, ela vai aparecer normal, tá bom? Para fazer, por exemplo, desse jeito, a minha janela está para uma área que não seria legal, né? Seria a parte de vegetação, talvez, a que eu gostaria mais. Então, a gente pode vir aqui e rotacionar o nosso modelo para quando a gente fosse criar as nossas cenas, a gente pegasse, né, um pouco dessa ideia, né, que vai ter relação direta com o nosso conceito também. Então, para a gente criar uma cena, a gente vai pode vir direto aqui em marcador de cena, que é esse íconezinho, que é como se fosse uma página marcada mesmo. Toda vez que você adiciona, ele já vai fazer de forma automática. Por exemplo, eu vou colocar aqui Enter, aí vou criar um outro marcador, um pouco mais perto. Vira aqui. Óbvio que eu estou fazendo de forma muito genérica, né, gente? Vocês vão fazer um pouco mais conceitual que isso. E aí, talvez assim, aqui, mostre um pouco a praia, não sei. Estou adicionando 3. E aí, mesmo que depois eu mexa no meu modelo, até mesmo para talvez fazer uma implantação, mas aí eu mexo no meu modelo, eu clico aqui, ele já vai para a cena. É igual no SketchUp. E aí, na hora de renderizar, fica mais fácil, porque a gente já tem as cenas que a gente quer gerar, né? Às vezes essa sombra desse lado não tá legal, porque aqui na frente, ó, tá tampando um pouco da minha ideia. Você pode vir aqui em ambiente novamente, dentro de sol e céu. Opa, não é aqui não. Gerenciar, exibir, sol e céu. E aí ele vai te dar uma opção de datas, né? Então a gente pode colocar mais próximo, hoje é dia 13, acho que é 13. E a gente pode mexer um pouco aqui para justamente beneficiar essa questão da insolação na nossa edificação. E até mesmo para analisar, né? A gente colocou essa fachada envidraçada. Em que momento que essa fachada vai pegar sol? Ela vai pegar sol? Não vai pegar sol? Também tem um pouco dessas imagens de entardecer também, que são bem legais. Enfim, todos esses mecanismos são para serem utilizados e para vocês explorarem ao máximo para o nosso workshop, tá? Porque a ideia é escolher o nosso terreno, inserir a massa conceitual e chegar no nosso link compartilhável, que eu acho que vai dar tempo de chegar. Vai dar tempo. Quem tiver dúvida depois é só marcar como monitoria. De gerar essas imagens para ter o nosso produto final do seminário, tá? Do workshop. Então, como a gente faz essa renderização, essa exportação dessas cenas que eu já criei? A gente vem aqui em apresentar, compartilhar. Dentro de apresentar, tem criar instantâneo. Nada mais é do que tirar um print da tela, assim, um print screen.
de forma um pouco melhor, uma qualidade um pouco superior. Então, quando você clica em criar instantâneo, ele vai abrir essa janela e aí vai falar, né, de usar a definição do visor, que aí ele vai pegar toda a sua janela, ou se você mantém a proporção, ele vai fazer um recorte de acordo com a proporção que você colocar aqui. E aqui você já seleciona o caminho que a sua imagem vai ser salva. Então, a primeira cena é essa daqui. A gente vai lá dentro de apresentar, criar instantâneo. Vou colocar uma qualidade um pouquinho melhor. Tá aqui, 1280. Vou usar a resolução do visor. E aí coloco salvar. Pronto, já está salvo. Ele já vai estar salvo lá no seu computador. Não demora tempo de exportação, como é o caso do Lumion, né, ou até mesmo do Revit, ele já vai estar salvo lá a partir do momento que você cria o instantâneo. Beleza? E aí, por fim, tem a opção também de criar, dentro da apresentação, um vídeo, de gerar um vídeo de caminhabilidade e tal, mas a gente não vai usar essa função para o workshop. A gente vai usar a função de compartilhamento de modelo, através de link. Com o uso do link, você não precisa ter o InfraWorks instalado. Você pode mandar o link para sua mãe, se ela tiver um computador, até mesmo pelo celular, se ela clicar no link, ela vai conseguir navegar pelo seu modelo. Para isso, é só vir nessa opção aqui, ó, de vistas compartilhadas, e você vai gerar uma nova vista compartilhada. Clica aqui, nova vista compartilhada, aí ele vai pedir para você colocar um nome, vai te dar a opção de compartilhar o modelo todo, ou selecionar uma área só que você quer compartilhar, às vezes você não quer compartilhar todo o seu modelo, só quer compartilhar esse trecho. Você pode vir aqui, né, desmarcar e selecionar essa opção, mas eu vou compartilhar o modelo todo, dar um nome para ele, e coloca aqui compartilhar. Aí ele vai gerar essa vista compartilhada. Depois que gerar, vai aparecer um link que pode ser compartilhado, e aí, como eu falei, qualquer pessoa pode acessar o seu modelo. Deixa eu só ver o tempo que a gente tem. Acho que está bem curto. Aqui, mas posso tirar uma dúvida? pode. Quando você compartilha esse modelo, é o modelo inteiro daquele primeiro corte, como se fosse a ilha toda, que eu acho que são, sei lá, vários quilômetros quadrados, ou é o modelo que você está vendo na tela, enfim, alguma coisa? É o modelo que você da ilha toda. Tipo, no nosso caso aqui, não é a ilha toda, porque eu estou trabalhando dentro daquele trecho ali da Praia do Canto e da Orla. Então, é o modelo inteiro que você gerou lá dentro do gerador de modelo. Você pode, tanto nessa seção de não compartilhar o modelo todo, selecionar uma área. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu cancelar. Deixa eu ver se vai ser rápido. Aí você pode selecionar só o objeto, só essa área do objeto, ou você pode selecionar para compartilhar o seu modelo todo. Ó, nova vista compartilhada. Aí aqui eu vou colocar para selecionar uma região. Aí você clica e ele vai abrir essa forma, assim, meio... Pode até ser por polígono, acho que fica melhor. Aí, nesse caso aqui, ele só vai compartilhar essa área que está dentro do meu polígono. Ele não vai compartilhar o modelo todo. Entendeu? Entendi, sim. E quando vai compartilhar o modelo todo, tem algum ponto referencial para a pessoa entrar nesse modelo, ou ela vai ser jogada numa vista superior assim, e depois vai ter que achar, por exemplo, essa nossa edificação de acordo com o endereço, alguma coisa assim? Ela vai ser jogada dentro de uma área total e ela tem que dar um zoom. Tem que ter umas ferramentas, é uma espécie de jogo mesmo. Eu vou copiar um vínculo aqui, desse daqui, por exemplo, da Beira-Mar, e vou mandar no chat, porque já está montado. Que aí eu vou tentar abrir aqui também. Eu vou parar o compartilhamento dessa tela.
Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque essa área até é uma área bem grande, mas você consegue, dentro das opções que essa plataforma Autodesk Viewer fornece, desativar, por exemplo, as certificações, colocar transparência, enfim, é como se fosse mesmo um gamezinho de espaço, né? Oi, Jaqueline. Vocês estão livres. É que seu vídeo deu uma travadinha aqui, era só para confirmar se Oi? está aí. Pode ser, não sei, talvez comigo aqui, quando eu fui abrir o link... Estão me ouvindo? Ah, tá, consegui abrir. Consegui abrir e ele fica como se fosse uma espécie de um modelo, um jogo mesmo, né? Isso, minha internet está agarrando um pouquinho, mas ele fica como um jogo mesmo. Sim, sim. Né? Depois cada um acessar, tem até umas opções de visualização que, se eu não me engano, tem relação com o teclado, né? Uhum. Aqui eu acho que eu preciso compartilhar agora. Isso. Deu para ter uma experiência, assim, a distância, né? Esse giro, orbita. Tá conseguindo ver a minha tela? Vocês estão conseguindo? Ainda não, agora foi. Então, a gente tem essas ferramentas aqui embaixo, ó, de ajuste, de orbit, pan, primeira pessoa, edição. Então, tem alguns mecanismos disponíveis para fazer essa visualização, né? E aí, esse modelo ele já é gerado de acordo com as modificações que você fez no seu projeto, né? Dentro da sua proposta lá no InfraWorks. Então, se você aproximar aqui, você vai ver que tem um super deck que eu dei ali na aula, né? Fiz umas modificações aqui de vegetação. Então, esse modelo final, ele vai justamente com as propostas que você definiu lá no seu modelo do InfraWorks. Então, por exemplo, o grupo 1 inseriu a proposta e também fez a inserção de árvores, iluminação na rua da frente, dependendo de onde está posicionado o seu terreno. Então, a gente vai conseguir saber de todos esses objetos que foram modificados, né, dentro do programa. Aí, esse aqui é justamente um trecho ali do Centro de Vitória, que também tem um grupo, né? Essa parte da beira-mar ali, aqui é a Praça Costa Pereira, aqui em cima é a Catedral, tudo com as edificações que foram geradas de forma automática no InfraWorks. Aqui eu só fiz modificações pontuais na questão das vias mesmo desse projeto, né? Que foi, inclusive, meu projeto de graduação. Nossa, eu estou aqui no meio, em frente aos galpões aqui, numa vista de primeira pessoa, e está tão cheio de árvore, está tão mais legal a cidade, assim, né? Seria tão melhor, assim, se pudesse transformar essa simulação numa realidade, viu? Na verdade, o que eu fiz foi tirar aí uma via dessa rua, e aí se tornou possível fazer esse tipo de implementação. Então, tem essa questão do uso, né, do GIS para a dimensão de espaço, e principalmente para ter noção de que as propostas urbanas também poderiam funcionar. Né? Sim. Mas é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Alguma sugestão? Ideia? Eu perdi o chat depois que eu saí, então se tinha alguma pergunta, gente, eu não sei, tá? Só, por favor, repitam. Não, você explicou super bem, assim, eu acho que deu para ter, assim, uma noção bem passo a passo, assim, do que os grupos vão precisar fazer, né? Desde a semana passada, assim, que
Você já tinha ensinado a criar, né, a área. Hoje você explicou como aprimorar essa imagem, como inserir um arquivo do Shapefiles, como fazer as análises, trazer o arquivo, inserir elementos complementares, posicionar o observador. Então, eu acho assim, foi uma aula bem rica assim, de possibilidades, e eu tenho certeza que com esse momento agora de transição do Revit para o InfraWorks, né, muitas dessas questões relacionadas à cidade, aos lugares, essas histórias, essas memórias, né, as próprias representações que os lugares das cidades, né, têm, assim, né, na nossa cultura, assim, na nossa história aqui local, vão ficar mais presentes, mais participantes, assim, das reflexões, né. Então, é muito importante, assim, que os grupos invistam aí agora um tempo em tentar fazer esse percurso de aprendizado aqui nos programas, né, consultar os vídeos, conceitar as apresentações. Eu queria até falar que as duas apresentações em PowerPoint já estão disponíveis lá no AVA. A aula gravada eu vou colocar assim que eu terminar de baixar. E uma coisa que é importante é que Jaqueline colocou um arquivo, né, compactado dos shapefiles na pasta compartilhada do Dropbox, né? E é um arquivo compactado que tem, parece 1.7 GB, né? E para ele não ficar assim lá ocupando muito a memória do Dropbox, que já não é muito grande, né? Então eu sugiro que todos vocês baixem esse arquivo para o HD de vocês, tá? Porque para poder deixar o Dropbox mais livre, a gente vai precisar depois tirar esse arquivo de lá, ok? Então, entre lá na pasta exercícios, né, InfraWorks, baixem essa pasta inteira para o computador de vocês, não movam ela para fora, só baixar, e aí vou dar aí um intervalo de uns 3 dias, tá? Só para vocês baixarem, e depois disso eu vou tirar. E depois, se vocês precisarem, a gente dá um jeito de compartilhar de uma outra maneira para a gente não ocupar muito esse espaço, tá bom? Bom, gente, alguma dúvida aí antes da gente encerrar? Sobre o exercício, sobre o programa, sobre a parte teórica? Só compartilhar a tela rapidinho aqui, que a Jaque falou que a internet dela tá bem ruim, só para mostrar uma imagem final que ela fez rapidinho ali no modelo. Vou mostrar para vocês. Jaque, se você conseguir abrir o áudio aí, você fala. Então foi essa imagem que ela gerou, acho que ela não está conseguindo nem falar. Essa imagem que ela gerou ali, então as árvores aparecendo, né, desses shapefiles e a vista de dentro. É mais ou menos algumas imagens dessas que a gente quer também nessa apresentação final. Uhum. Pois é, isso eu acho que assim, é o que a gente poderia chamar de um croquis digital, né? Que são os primeiros rascunhos ainda do que depois pode vir a se tornar um projeto de arquitetura, com toda a sua complexidade. Sim, Eliel, a vista foi feita no InfraWorks, uma cena, né? E depois ela compartilhou essa cena. Tudo no InfraWorks, não tem nenhum outro programa envolvido.